Nossa casa é tua, Senhor. Nossa família, teu sonho de amor. Algumas perguntinhas aqui, né? Queremos fazer. Primeiro, como a Igreja Católica está se movimentando junto ao Congresso Nacional para que a legalização do aborto não evolua? E como está sendo difundido a nós cristãos esses movimentos em defesa da vida? Olha, eu só tenho que bater no peito e dizer que estamos fazendo quase nada, né? E que a nossa atuação deveria, neste momento, se centrar no Supremo Tribunal Federal. Porque o Congresso pode muito pouco agora, depois que o Supremo resolveu assumir a função de legislador e até de reformador da Constituição. O que nós poderíamos fazer, e foi sugerido por um jurista daqui de São Paulo, doutor Rodrigo Pedroso, é uma emenda à Constituição para poder alterar o modo como é feito o controle de constitucionalidade, para que não só o Supremo Tribunal Federal, mas também o Congresso pudesse dar palavras para dizer se a lei é ou não é constitucional, se essa interpretação é ou não é conforme a Constituição. Assim, diminuiria um pouco o poder absoluto daqueles 11 homens que decidem tudo e que nenhum de nós elegeu. Certo. Uma outra pergunta também importante que é feita aqui, na verdade é mais de uma, que fala sobre a questão de a pessoa que faz o aborto, ela pode se salvar. Como que é isso? Se arrepende? Existe um perdão para essa pessoa? Como que acontece? É mais de uma pergunta, por isso que a gente fez questão de trazer aqui. Se a pessoa estiver arrependida, não há pecado que não tenha perdão, a não ser aquele em que a pessoa se endurece nele e não quer ser perdoada, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas se a pessoa está arrependida, ela procura um sacerdote que tem a faculdade de ouvir e absolver a excomunhão anexa ao aborto, se for o caso dela. Agora todos, padre. Se bem que agora o Papa Francisco já estendeu essa faculdade a todos os sacerdotes, né? E sem prazo para acabar. Não sabemos quando era até o fim do ano da misericórdia, depois ele estendeu sine die. Então, até prova em contrário, qualquer padre pode também suspender a excomunhão anexa à pena do aborto e fazer a penitência que o sacerdote determinar. A vida não vai ser restituída. Ela é um bem que, uma vez tirado, é irreparável, mas o amor consegue fazer muita coisa. Deus permite um mal, e até um mal tão grande como o aborto, para tirar dele um bem. Grandes defensoras da vida, hoje, foram praticantes de aborto. Uma delas é a atriz, a cantora Elba Ramalho, né, que percorre o Brasil inteiro para impedir um único caso de aborto, se ela puder. Exatamente. Uma outra pergunta, Padre Lodi, que se faz aqui é sobre aborto em questão de estupro, aborto em questão de violência sexual, que na nossa lei é previsto, mas a gente sabe que não é a favor, que não está na lei de Deus, mas de fato, quais os argumentos? O Código Penal, ele não pune, mas ele não permite que o filho furte do pai. Isso se chama escusa absolutória. A não aplicação da pena a um criminoso por razão de políticas criminais. Porque o furto é um ato praticado sem violência. Se for com violência, é roubo. Se o pai pegou o dinheiro, o filho pegou o dinheiro da carteira do pai, mas foi sem violência, o Estado julga que ele não precisa se meter, porque eles que são brancos se entendem, né? É o princípio da subsidiariedade. O organismo maior não deve interferir no menor quando o menor pode resolver seus assuntos internos. O Estado deve interferir o mínimo possível na família. Por essa razão, não se pune o furto praticado entre parentes, entre cônjuge, ascendente ou descendente. Mas, no caso do aborto, mesma coisa. É crime.
há 2 casos em que esse crime não se pune por razões de política criminal. Um deles é o caso em que o aborto é pretexto para salvar a vida da gestante, meio para isso. E um outro caso é quando a gravidez resulta de estupro. Em ambos os casos, o criminoso fica isento de pena, mas é crime. Se é crime, nós não poderíamos ter hospitais financiando o crime com o nosso dinheiro. E é o que o governo tem feito em nível federal desde 98, no Brasil inteiro. E em nível municipal desde 86, em São Paulo, com a Luísa Erundina, né? Do ponto de vista moral, a criança, o que foi que ela fez para merecer a morte, no caso do estupro, por ter sido concebida por um pai criminoso? O pai vai receber pena de morte por esse crime? Não. Não existe pena de morte no nosso país, a não ser em caso de guerra declarada. Se o pai, quando muito, vai ser preso e receber alguns anos de reclusão, com direito à progressão de regime, aberto, fechado, semiaberto e aberto, por que a criança que não fez nada, ela tem que receber a pena de morte? O que é mais monstruoso, o estupro ou o aborto? O estuprador pelo menos poupou a vida da mulher, senão ela não estaria grávida. Será que a mãe pode fazer com a criança o que nem o estuprador fez com ela, que é matá-la? Questão elementar de justiça. É uma monstruosidade. Como se diz, Costa Rica, recentemente houve um caso de 2 moças que foram estupradas na mesma época. Uma delas aceitou a gravidez e hoje ama a filha imensamente porque ela não poderia ter mais filhos. A outra, ouvindo maus conselhos, resolveu fazer aborto. As 2 depois se encontraram. Aquela que fez o aborto se encontrou com aquela que não fez e ficou imensamente arrependida porque olhou para aquela filhinha que podia ser a dela também, aquela mesma idade. Depois de algum tempo, essa que deu à luz foi visitar a que tinha feito o aborto. Notícia, ela se suicidou porque não aguentou o trauma pós-aborto. A mulher consegue, com dificuldade, mas consegue superar o trauma do estupro. O do aborto é muito mais penoso, é horrível. E quem sugere o aborto para tratar do estupro é uma pessoa que, se não é doida, é um criminoso. Eu acho que uma pessoa que oferece isso para uma mulher deveria, esta sim, ir para a cadeia, talvez, se não for para um tratamento psiquiátrico. Os casos que nós já temos, nós já conhecemos muitos e muitos de violência sexual, que nós tomamos conhecimento, a conduta da mãe é sempre a mesma. Depois que a criança nasce e que ela vê o rostinho dela, a idade de mamar, ninguém tira a criança da mão dela. Não só ela não aborta, mas ela não aceita doar a criança. E se depois ela tem filhos, o filho do estupro é o preferido. Isso é muito facilmente explicável psicologicamente, porque as mães dão um amor especial aos filhos que deram mais trabalho. Lembro-me de uma criança de 11 anos, 12, que quando deu à luz, depois de hospedar-se conosco, antes pensava em abortar, depois pensava em doar, depois ela disse: eu vou dar para os outros essa criança que eu tive tanto trabalho para ter? É esse o raciocínio, é assim que funciona. Quem não pensa assim desconhece a psicologia feminina e desconhece que a mulher foi feita para ser mãe, desconhece que o aborto destrói a ela mais do que qualquer outro tipo de violência, além de matar a vida de um inocente, né? Sim. Mais uma pergunta aqui.
quando nós nos deparamos com uma pessoa que quer realizar um aborto, qual o argumento que devemos falar? Qual o argumento a ser usado? A misericórdia divina, né? Dizer que Deus tem prazer de perdoar especialmente os maiores pecadores, desde que eles estejam arrependidos, que não há pecado irremissível, que Cristo morreu por todos, inclusive por essa pessoa, que ela não se desespere, porque Judas ofendeu a Jesus mais pelo seu desespero, pela desconfiança no perdão de Deus, do que pela sua traição, né? Coisas assim ajudam a aliviar a mulher. Não, mas no caso não é a mulher que já fez, é a mulher que quer fazer o aborto. Desculpa. Se ela quer fazer o aborto. E o que eu falo para uma mulher que está ali querendo fazer o aborto? É essa pergunta aqui que angustia. Nem sempre é preciso falar muita coisa. A gente tem que rezar muito e deixar o Espírito Santo agir em nós, né? Cada caso é um caso. Há casos em que ela vendo um padre, ela já se comove e se arrepende. Há outro caso em que o padre não pode chegar, tem que ser uma mulher para conversar com ela e falar sobre problemas de saúde, né? Os riscos do aborto que ela vai correr, tal. Convidá-la para fazer uma ultrassonografia antes do procedimento. Aí na ultrassonografia ela vê o neném com o coração batendo. Tum, 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 tum. Ué, tem coração? E bate? Eu não sabia. Para cada caso, a gente tem que ter um jeito de abordar. Outros casos são mais duros, são terríveis. Há casos em que a gente tem até que acionar a polícia. E lembrem-se, a gente não vai dizer eu respeito a vontade da gestante, porque nem eu, nem a gestante, nem ninguém tem direito sobre a vida de um bebê, nascido ou por nascer. Só porque está dentro dela, não é ela que decide, né? Então, em último caso, temos até que recorrer ao Estado, à força policial para isso. Mas são casos, graças a Deus, raros, muito raros. E, na verdade, muitas vezes, um aconselhamento, uma palavrazinha pequenininha, já faz a mulher mudar de ideia. Muitas das que abortaram dizem, nunca ninguém me falou nada em contra, só me falou a favor. Padre, por fim, eu só gostaria de lhe pedir um grande favor, porque gostaria de dizer ao Senhor que nós, na nossa Diocese de Campo Limpo, pelo menos há 13 anos, temos a Comissão Diocesana em Defesa da Vida e da Família, e foi fundada pela Elizabeth, né, que muito tempo foi secretária episcopal, está aqui nos ajudando também nesse congresso. Elizabeth Kiffman? Isso, Elizabeth Peterson, é aqui da Diocese. Ela fundou aqui a Comissão de Defesa da Vida e depois de alguns meses, ela já tinha bastante coisa, ela passou para a gente, assim, há 13 anos, a gente continuou com esse trabalho em defesa da vida, mas aqui na Diocese de Campo Limpo. O que eu gostaria de lhe pedir, aproveitando a oportunidade, é que o senhor pudesse dizer à nossa Comissão Diocesana, pudesse dizer a toda a nossa pastoral familiar, porque família e vida tem muito a ver, a família é o santuário da vida, dizia São João Paulo II, que pudesse nos dar uma palavra para nós católicos, nós de pastoral familiar, nós da Comissão Diocesana de Defesa da Vida, qual uma palavra que o senhor daria a esta comissão e a esta pastoral de apoio, de força, porque nós sabemos que é uma batalha muito forte, o senhor disse da batalha espiritual. O que o senhor nos diz a nós que estamos neste combate aqui na Diocese de Campo Limpo pela vida? O que eu posso dizer, se é que eu posso dizer alguma coisa, é que o pior de todos os pecados, não, mas de todas as tentações do demônio, não é a tentação contra a castidade, nem a tentação de abortar. A pior e a mais perigosa de todas é a tentação do desânimo. Porque pelo desânimo você entrega ao inimigo de bandeja e sem resistência aquilo que você resistiu durante anos. E o próprio Cristo disse que quem perseverar até o fim será salvo. Mas a perseverança a gente não encontra no supermercado. A gente não pega por aí em algum lugar. A gente encontra lá no sacrário. A gente encontra a perseverança quando dobra os joelhos e fica com as mãozinhas assim, gastando tempo.
Podem zombar de você, podem dizer que você perdeu o juízo, não tem problema. São esses loucos que salvaram o mundo na hora que a humanidade precisava. Nós precisamos de gente assim, que tenha medo de andar contra a corrente, de fazer da oração a base de tudo. Precisa de mais coisa? Precisa, mas eu garanto que quando a gente reza, o resto vem por acréscimo. Deus nos dá inspirações, nos traz amigos, nos traz recursos. Tudo parece que flui bem, porque nós colocamos nossa confiança nele. E ele não resiste a um coração confiante. Obrigado, padre. De nada. Eu gostaria apenas de mostrar aqui o folder que o padre trouxe, né? O Venha Conhecer o Trabalho Mais Importante da Terra, né? Como ele já disse, né, essa frase que ficou em inglês aí marcada. Este folder estará ali, né, no nosso estande da Pastoral Familiar, né? Então quem quiser o folder passa por lá para conhecer melhor esse trabalho precioso e incansável que Padre Lodi faz da Diocese de Anápolis, da Diocese de Anápolis para o Brasil e para outros tantos lugares, a gente sabe. Agradecemos de coração. Mas também gostaria de fazer uma pequena propaganda do livro da CNBB, A Hora da Vida. A Hora da Vida é um livro escrito nos mesmos padrões daquele livro que vocês já conhecem aqui na Pastoral Familiar, A Hora da Família. Isso já é muito difundido aqui na Diocese de Campo Limpo, a Hora da Família. Vocês fazem reuniões, fazem encontros. E agora também tem a Hora da Vida, não é de agora, já tem um tempo. Mas na nossa Diocese nós precisamos divulgar mais. Por isso a Diocese comprou alguns livros, mandamos para todas as paróquias um exemplar, e também temos alguns ali no fundo para você, se quiser adquirir, R$5, que ajuda a organização desse evento, mas principalmente para você levar para a sua paróquia, para você fazer encontros, para de fato ajudar a divulgar mais esse livro, para que ano que vem nós possamos difundir esse livro, A Hora da Vida, com tanto empenho quanto já fazemos com a Hora da Família. Importante lembrar, hoje, 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, de 1º a 7 de outubro, é a Semana Nacional de Defesa da Vida. E no próximo domingo, o dia do nascituro, da criança que está por nascer. Então, providencialmente, né, este nosso encontro se realiza no início da Semana de Defesa da Vida. Então, por isso, que todos nós possamos nos empenhar, visto depois de palavras tão preciosas e importantes do Padre Lodi, que nós devemos realmente estar nessa batalha, perseverar até o fim, porque de verdade, cada vida vale todo o sangue de Cristo, né? Então, agradecemos a presença aqui do Padre, e quero dizer aqui o quanto que estou comovido, porque quando falaram que nesse congresso, que precisava de organizar as palestras, precisamos uma da defesa da vida. E quem o senhor sugere? Eu falei assim, não sei se vai ter agenda, mas Padre Lodi seria muito bom. E graças a Deus o senhor aceitou. Muito obrigado, Padre. Nossa Senhora lhe recompense por todo o bem que o senhor faz. E eu só quero concluir dizendo para o senhor uma coisa importante, que foi o senhor que disse. Eu vou guardar essa frase de Dom Manuel que o senhor citou. O senhor não sabe o bem que o senhor faz quando o senhor faz um bem tão grande de vir falar para nós. Muito obrigado. Amém. Sua bênção. Nós gostaríamos de estar chamando aqui o casal Janete e Wilson para entregar uma pequena lembrança ao Padre Lodi. E também está chamando aqui a Thaís, secretária do Padre Glênio, para entregar uma pequena lembrança ao Padre César, tão querido. Oba! Eles merecem, eles merecem. Muito obrigado, Padre.